I said it's something in the way that you look at me. There is something that is soft, not like it used to be. It was better, better, better. What you rather. Be in love with someone. Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Começando mais um vlog por aqui. Hoje eu tô no neonatal e eu vim trazer vocês comigo. Então tô aqui atrasada, bora lá pra esse vídeo. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e curtir muito esse vídeo. Vamos lá pra esse vídeo comigo. Tô atrasada, então não tenho tempo de ficar conversando aqui com vocês agora, mas depois eu mostro tudo. Vou só trocar minha máscara e prender o cabelo. Já tô aqui com o pijaminha. E sim, é no mesmo trabalho que é no mesmo hospital que eu trabalho, então só tô fazendo aqui agora esse curso de neo. Entrar agora, aí eu tenho que escovar minhas mãos, fazer todo o processo, vou tentar mostrar pra vocês. Enfim, vamos que eu tô atrasada, já fui 1000 vezes e ainda não fui. Agora que eu esqueci. Aí comprei o almocito aqui. Vou comer agora pra correr, porque vai ter uma admissão. Depois eu conto os casos pra vocês. Terminei o plantão agora, tô aqui sentada esperando pra ir embora. E tô com muita dor no estômago, por isso que eu tô saindo um pouquinho mais cedo também. São 6 horas, tá completamente. Mas, tô indo embora. E aí chegar em casa, quando melhorar, eu conto pra vocês como foi o dia aqui, os casos que a gente tinha. Tinha um caso bem interessante de uma admissão, então eu vou contar pra vocês. Gente, simplesmente esqueci que eu tinha aula hoje. São 8h09 e eu tô tendo aula. Começou 8 horas e tô aqui largada na cama, cansada, com a dorzinha. Mas tô aqui assistindo a aula. Tô com fone e é sobre ventilação mecânica nos cardíacos, que é bem específico mesmo. Então, a gente tá tendo aula porque no hospital vai começar a realizar cirurgias cardíacas. Então vai aumentar o número de pacientes cardíaco. Aí eles estão dando como se fosse um treinamento. Oi, gente, e aí? Tô aparecendo aqui um dia depois. Hoje já é dia 13. São 9h30 da noite, mais ou menos. Ontem eu cheguei com muita dor, como eu falei pra vocês, que eu já tinha saído de lá com dor. Por isso que eu também fui embora mais cedo. E ontem eu cheguei com muitas dores, melhorou um pouquinho hoje. Já fiz algumas coisas que eu tinha que fazer, fiz a minha terapia de manhã. Agora de tarde eu fui no shopping, que eu tinha que comprar um presente do amigo secreto. A dor ainda tá aqui, mas piora muito quando eu como. Já vou falar com o gastro amanhã, então nem se preocupe. Mais uma saga de Luma, mais um vídeo de Luma doente pra vocês. Porque se não for, assim nem é, né? Se não é dor de cabeça, é mais alguma outra coisa. Mas enfim, vou falar agora de como é que foi ontem lá, os casos que apareceram. Então, se você quiser saber como é que foi ontem lá, os casinhos, né, dos pacientes, dos nossos titicos, fica aí, que eu vou contar agora. Ignorem a cara, porque aqui é vida real mesmo. Então eu tô com olheira, tô sem nada, só fiz minha skincare noturna mesmo, que já eu vou dormir, que amanhã eu tô de plantão e amanhã eu começo em um outro hospital. Então a rotina provavelmente muito diferente, amanhã vai ser meu primeiro dia lá. E aí depois eu posso gravar um videozinho contando pra vocês como é que tá sendo essa rotina de várias escalas. Mas se a gente deixa pra outro vídeo, tá bom? Enfim, eu cheguei às 7 horas no plantão. Pegar um plantão normal mesmo, de 12 horas. Então a gente recebeu o plantão. Quando cheguei tinham 8 pacientes. 2 tiveram alta, mas somente pela tarde. E a maioria dos bebês lá realmente são prematuros. Alguns prematuros tardios, outros prematuros extremos. A maioria extremo mesmo. Então,
tinham 8 bebês, 2 gemelares, então a gente tinha 2 gêmeos. 4 gêmeos no caso, né? 2 duplas. Eram 2 meninos e 2 meninas. E eles nasceram... Os meninos nasceram com 32 semanas e as meninas com 30 semanas. Nasceram não, eles estavam atualmente. É porque eu não me lembro direitinho quanto que eles chegaram no hospital. Mas lá na UTI não. Eu acredito que tenha sido basicamente nesse tempo aí, porque eles tinham poucos dias de vida. Eu lembro que os 2 meninos, eles tinham completado ontem 18 dias de vida. Então eles chegaram com um pouquinho menos, tá? Mas a gente tinha esses 2 gemelares, então a gente chama de G1 e G2. Então tinha o G1 RN de fulano e o G2 RN de fulano, que é como a gente chama. Os pais já colocam o nome, mas acaba sendo mais difícil a gente chamar pelo nome da criança mesmo. E tinham as 2 outras meninas. Essas crianças, elas estavam com baixo peso, elas ficam na UTI neo até elas adquirirem um peso base, que lá na UTI, eu não sei se é protocolo de todo hospital, se é somente lá do hospital. Quando completa 34 semanas pra ter alta. E também o peso, então eles precisam estar com 2,4 kg para poder ter alta para a enfermaria. Nenhum desses tinha teto. Só tinha um mesmo, que foi o que teve alta. E o outro que foi lá nem foi pela prematuridade. Foi devido a uma icterícia, uma alteração na bilirrubina. Então, ele tava lá pra fazer a fototerapia, que eu até deixei um videozinho pra vocês, fica na incubadora com a luzinha azul, que é a fototerapia. Então, ele tava lá. Era o nosso maior neném que tinha. Ele tinha 2,7 kg e nasceu de 35 semanas, se eu não me engano. Mas, graças a Deus, já tava bem, aí ele teve alta. Os outros pacientes, aí a gente teve alta desses, estavam todos em ventilação espontânea. Só que tinham 2 que estavam na VNI. Um estava no modo CPAP. O que é o modo CPAP? É como se fosse a pressão de suporte que a gente utiliza no adulto. Então, é um ciclo espontâneo mesmo. E o outro estava no NIPPV, que é o que a gente chama no adulto de modo de pressão controlada. Lá a gente chama de NIPPV. Só que acho que, como vocês puderam ver no videozinho que eu coloquei do ventilador, não gera quase volume nenhum, o volume fica lá embaixo, o volume minuto é raro a gente encontrar, então o ventilador fica apitando ali toda hora. Por quê? Eles não conseguem gerar realmente esse volume. E foi uma das coisas que mais me chocou quando eu cheguei na UTI neo. Tipo, pra mim, quando eu encontrava um paciente daquele jeito, que eu vi um ventilador daquele jeito, eu falava, tá entubado. Já era praticamente certeza, ou então tinha alguma coisa muito errada acontecendo com aquele paciente. Mas na NEO e na PED também é muito comum a gente encontrar, sabe, o paciente fazendo um volume minuto muito baixo. No dia que eu fiquei na UTI PED, tinha uma criança ventilada e tava gerando volume minuto de 0,9, ou seja, não chegava a 1 volume minuto. E eu fiquei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Mas enfim, é normal deles, tá certo? E aí muitos de vocês perguntam, Luma, mas e aí, como assim o paciente estava na VNI, conectado no ventilador, fica, como eu já tinha mostrado. E eles não ficam com a máscara não, tá? Lá na NEO, eles ficam com a pronguinha nasal, que é como se fosse um alto fluxo. É bem parecido com o alto fluxo do adulto. É uma pronga nasal bem parecida e a gente utiliza a umidificação ativa, que a gente coloca água para injeção, tem um umidificador ativozinho lá no circuito. A gente também tem que estar tirando água toda hora para poder não levar para a narina. Então, quando tá condensando, toda hora a gente vai lá e ajusta e vai tirando, né, essa umidificação, essa aguinha. E esses 2 pacientes, eles estavam na VNI. O que estava no modo CPAP, que é o PSV do adulto, quando a gente foi entrar para poder atender esse paciente, ele estava totalmente desagitado, desalinhado na incubadora. E quando a gente chegou, ele mesmo já tinha tirado a pronguinha. Então, como eles têm o reflexo, né, da apreensão palmar, pegou na mão, já fica. Eles não ficam contidos como adulto. Então, acaba tendo muita extubação precoce, acidental, na verdade. Tudo lá é acidental. Então, tira sonda, acesso, tudo, porque a gente não tem como deixar eles contidos. Seria muita judiação deixar uma criancinha desse tamanho contida, né? Então, não dá. Então, eles arrancam mesmo, a gente tenta ficar de olho, mas nem sempre acontece. Então, quando a gente chegou lá, ele já tinha arrancado
não apresentou queda de saturação. Vou até olhar aqui qual... Aqui. Foi um gemelar, foi um dos gemelares. Tinha 1 kg 165 gramas e aí tava no CEPAP. Nasceu tava com 30 semanas e 2 dias. Então tava bem complicadinho ainda, mas graças a Deus já tava em curva de melhora, tava com plaquetopenia, mas já tinha sido revertido porque já tinha feito concentrado de plaquetas. Eu sei que ela era uma menininha. Ficou ótima, ótima, graças a Deus. Depois mesmo que ela tirou lá o AVNzinha dela, ela ficou ótima, então a gente tirou. Botou o O2 circulante, que a gente conecta o conectorzinho do oxigênio na incubadora. E aí a gente deixa esse O2 circulante, deixamos 1 litrinho só. Ela ficou ótima, a gente foi, desmamou, ficou maravilhosa. Em ventilação espontânea ao ar ambiente. Não apresentou desconforto respiratório. Gente, é sério, é um mundo gigante, porque eles desestabilizam muito rápido, mas também a progressão deles é muito rápida, então é muito legal. O outro paciente foi de uma paciente que inclusive estava a mãezinha dela estava na UTI, adulto, e ela estava lá na UTI NEO. Foi um parto prematuro também, devido a uma pré-eclâmpsia. A mãe precisou sulfatar, fazer o sulfactante para reposição. Na UTI adulto e ela estava na UTI NEO. Quando eu cheguei, foi ela que estava no NIPPV, que é o modo controlado. A gente passou para o CEPAP, que é como se fosse pressão de suporte. Tô repetindo só para vocês irem tendo a noção, tá certo? E aí, a gente passou pro CEPAP, ela ficou super bem, a gente reduziu o FO2, ajustamos toda, aspiramos tanto ela quanto essa outra paciente que eu falei pra vocês agora. A gente fez a lavagem nasal, fez a DRRI mesmo, aspiramos porque houve a necessidade de aspiração, então a gente aspirou. A sonda é super, hiper, mega fina, parece um fio do meu cabelo, bem fininha mesmo. E aí a gente aspirou, ajustamos ela no leito. Esses pacientes a gente não faz a motora. A única parte motora mesmo é o posicionamento terapêutico. Por quê? Eles têm um baixo peso. Então a gente não pode estar manipulando tanto para não ter esse gasto de energia. Então são pacientes que a gente deixa mais quietinho mesmo no leito. Então a gente avalia a parte respiratória, vê se tem a necessidade da intervenção, como teve a necessidade, ainda mais que eram pacientes que estavam com a pronguinha. E querendo ou não, mesmo estando umidificada, pode ressecar, machucar um pouquinho a mucosa. Então a gente fez a DRRI, que é a lavagem nasal, como se fosse, com a instilação de um sorinho. Então a gente utiliza a seringuinha de 1 ml, porque fica bem melhor, né? Até porque eles são bem piquititicos. Eu fiquei morrendo de medo no início, gente, confesso pra vocês. Já tinha medo de lavar nariz de criança, depois super acostumei, com 10 ml. Aí quando eu cheguei lá na NEO, eu lava com 1 ml. Eu falei, meu Deus. Mas eu lavei o nariz de praticamente todas as crianças ontem que estavam precisando. Aspirei esses pitituquinhos e tudo certo. Posicionamento terapêutico encerrou as condutas da fisioterapia aí. Mas a gente sempre ia, voltava, ficava checando por conta do gerenciamento do oxigênio. E aí, logo depois também, esse paciente arrancou a pronga nasal também. Gente, quando a gente chegou na incubadora, a gente não tava achando nem a pronga nasal. Quando eu fui ver, tava debaixo do bracinho dela aqui, tipo, ela arrancou a pronga, largou lá e o bracinho caiu por cima. Eu fiz, meu Deus. Aí a gente foi, tirou, também deixamos no O2 circulante. Ficou super bem, aí a gente começou o desmame. Então assim, eles estabilizam muito rápido, a progressão deles na verdade é muito rápida. Eu espero que esteja tudo bem com eles. E os outros pacientes estavam bem tranquilos mesmo, tava só esperando ganhar peso e idade para poder serem transferidos para a enfermaria, terem alta para a enfermaria. E foram esses que eu fiz o estímulo motor mesmo. Então a gente trabalha com o estímulo tátil, a gente trabalha com estímulo vestibular, orientação à linha média. Então todas as condutas motoras mesmo a gente vai fazendo. Eu gosto muito de trabalhar tátil com eles. Estímulo sonoro também é bom, auditivo no caso, né? Sonoro. Estímulo auditivo também é muito bom. Mas não foi o meu foco ontem eu foquei mais na parte motora mesmo. Então, alcance, chute nos pezinhos. Vou até deixar uma fotinha aqui do nenenzinho que eu fiz. Então, a gente trabalha mais a motora deles. E aí, esses bebês, eles ainda têm
sinais de aproximação e de retração. Então, se eles estão gostando, eles vão te aceitar ali numa boa. Se eles não estão gostando também, eles vão demonstrar, vão fazer gestos, não só chorar, tá certo, gente? Eu descobri, durante esse tempo fazendo o curso, que quando o bebê boceja é porque ele não está gostando da manipulação. Aquilo tá cansando ele, eu fiquei tipo, meu Deus, eu achei que ele tava gostando super, e ele tava deixando ele super relaxado. Não, o bebê não tá gostando. Quando a gente tá fazendo uma motora dele bem sutilzinha, e ele começa a bocejar, é um sinal de retração. Então são coisas que a gente vai aprendendo, tanto na prática quanto na teoria. E aí eu fiquei tipo, meu Deus. Aí quando eu fui atender a neném, ela começou super irritada. Tava super irritada, aí eu tentei acalentar. A gente faz o acalento trazendo os bracinhos, a linha média e as perninhas, pra fazer como se fosse aquela bolsinha, né, de quando ela tava na barriguinha da mamãe. Então a gente tenta acalentar dessa forma pra deixar ali tudo quentinho, a incubadora quente, nossa mão quentinha. Então a gente traz ali o contato também humano, que já ajuda a acalmar eles. Aí quando eu tirava, que encostava nela de novo, era choro, então ela não tava gostando do toque naquele momento. Aí eu não fiz. O outro eu comecei a fazer, precisei fazer a DRRI. E aí quando eu tava fazendo lá o estímulo vestibular nele, bem devagarzinho, ele começou a apresentar sinais de náusea e acabou regurgitando, então a gente suspendeu também o atendimento. É muito rápido, tá, gente? Então quando a gente tá fazendo uma coisa, rapidinho pode acontecer outra e a gente tem que suspender o atendimento, tentar de novo mais tarde, se não conseguir, tentar de noite. E a gente ainda tem o tempo da dieta, então tem que ficar muito atento a isso. Se a dieta foi tal horário, a gente tem que esperar pelo menos 30, 40 minutos ou 1 hora para poder entrar para fazer o estímulo nessa criança, justamente por conta do risco de regurgitação. Então, esse pacientezinho, ele regurgitou, já tinha um tempo, mas é porque ele realmente já estava regurgitando. Com o tempo, o estímulo vestibular, querendo ou não, acaba influenciando, né? Então é a mesma coisa a gente tá, sei lá, deitado na rede e começar a balançar forte. Tem gente que fica nauseado, então realmente pode ter acontecido por isso. E o outro nenenzinho, que foi o gemelá desse, que regurgitou, eu consegui fazer tudo tranquilo. Fiz chute também, fiz alcance, orientação à linha média, fiz estímulo tátil, estímulo vestibular. E eles ficam peladinhos na incubadora, então a gente consegue tocar em tudo, ter o contato pele a pele mesmo. Então, nossa senhora, é muito bom. E esses foram pacientes. Aí a gente teve uma admissão à tarde, logo depois do almoço, que foi o paciente mais assim, que eu realmente nunca tinha visto. Normalmente eu só vejo prematuro. E com nada, tipo, muito grave, a não ser a parte respiratória por conta do próprio desenvolvimento. Essa admissão foi um paciente prematuro, 35 semanas. Mas foi uma coisa assim, como eu falei pra vocês, que eu nunca tinha visto lá. Era um paciente que a mãe fez o pré-natal, tudo certinho, mas com 21 semanas tava como sexo indefinido, porque não tava dando, não estavam conseguindo ver. Quando esse neném nasceu, de forma prematura, parto normal mesmo, nasceu ontem, ele chegou pra gente com a genitalia ambígua. O que é isso? É considerado um sexo não definido, porque ele não desenvolveu completamente para ser uma vagina, mas também não completamente para ser um pênis. Então, não conseguiu definir o sexo. Esse bebê provavelmente vai passar por algumas cirurgias. Ele também nasceu com um ânus imperfurado, então vai passar por várias cirurgias. Eu só vi a médica avaliando mesmo e falando que iria entrar em contato com o cirurgião. Não sei o que é que resultou dessa criança, provavelmente já tenha feito cirurgia, mas com os exames, graças a Deus, estavam todos bons. E é isso, foi o caso assim que eu fiquei tipo, nossa, mas graças a Deus a parte respiratória esse neném não tinha nada, tava saturando muito bem, frequência respiratória boa, que no parto ele nasceu bem taquipneico, precisou fazer uso de bombinha, mas quando chegou na UTI, ele já tava bem estável. Mas são casos cirúrgicos, né? Então é raro a gente ver. Acontece muito mais quando é cardíaco, alguma coisa assim. Mas essa genitalia ambígua eu nunca tinha visto, eu achei super interessante. Aí eu fui pesquisar, ainda tô estudando sobre isso, mas é muita coisa, é raro acontecer isso. E eu nunca tinha visto e eu, meu Deus, eu vi pessoalmente, sabe? E o pai foi visitar, nossa, coisa mais linda. É muito bom quando
a gente consegue acompanhar também, né? Entender um pouquinho dos pais, conversar direito com eles, ouvir o que é que eles têm lá, mas enfim. Esses foram os pacientes. Eu acredito que não tenha tido nenhum outro, assim, pra que eu possa contar pra vocês direitinho. Mas a maioria tinha 30 semanas, 32, e essa admissão que tinha 35 semanas. Os outros que estavam com mais de 34 semanas e o peso ideal tiveram alta para enfermaria. E esse foi o resumo dos meus pacientes. E sério, eu tô apaixonada. Eu não cheguei nem a contar pra vocês a minha trajetória parte 2. Eu sempre tô me cobrando mesmo pra poder contar isso pra vocês. Mas eu acho que eu vou ter que pular logo pra parte 3. Porque minha vida tá assim, virando de cabeça pra baixo. Como eu comecei na pediatria, mudou muita coisa. Então, eu não sei como é que vai ser esse tempo. Mas eu tô gostando bastante da experiência na UTI neonatal. É um mundo incrível, é um mundo à parte. Mas tem muita coisa ainda pra aprender. E aí vocês sempre perguntam... Luma, e aí, o que é que você acha mais difícil, adulto, anel? Gente, não tem um mais difícil, sabe? Quando eu comecei no adulto, o adulto era difícil pra mim. Eu não sabia nada, então o adulto era difícil pra mim. E agora eu cheguei na anel, não sabia nada na anel, então a anel é difícil pra mim nesse momento. Então, eu não posso dizer pra vocês que tem um mais difícil do que o outro. Cada um tem seu grau de complexidade, cada um tem suas especificações. Mas não tenho como dizer, porque o adulto já foi difícil pra mim. Hoje ele não é mais difícil, mas ainda tem coisas que me fazem pensar, matutar ali na cabeça. Claro que tem seu grau de complexidade, óbvio. Alguns casos são extremamente extremistas, mas o adulto já foi difícil pra mim. Como a anel tá sendo difícil e desafiadora. Então, como eu já tô acostumada com adulto, é muito difícil a gente chegar assim, sabe? Quando eu cheguei a primeira vez na UTI neo, eu vi um paciente com a frequência de 130. Eu falei, meu Deus, ele tá taquicárdico, vai ter um treco. Não, é a frequência cardíaca ideal pra ele. Uma frequência de 60, gente, a frequência ideal. Uma frequência respiratória pra ele, sabe? Então, é um mundo à parte. E o paciente que a gente acha que tá ótimo na anel, tá bradicardizando já. Então, a frequência de 80, o paciente já tá tendendo a bradicardia. Daqui a pouco ele para e a gente tá lá, viajando. Então tem muitas coisas assim que a gente tem que ficar ligado. Como eu tô ouvindo do adulto, é muito mais complicado pra mim deixar as minhas manias do adulto, mas eu tô trabalhando nisso. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem aqui no comentário. Eu acho que eu vou gravar um pouquinho mais do início, pelo menos, de como que vai ser meu primeiro dia no outro hospital amanhã. Pelo menos mostrar meu lookinhos pra vocês a white, tá? Porque lá a gente só pode trabalhar toda de branco, então meu look é todo branco. E o sapato preto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita aí pra deixar algum comentário, deixar o like, não esquece, tá certo? Que é muito importante pra mim. Agora eu vou me organizar pra poder dormir. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, tá bom? Um beijão e até a próxima.